Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos estudando o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da Joana Weaver, da editora CPAD. Eu quero agradecer a todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido, tantas mulheres que têm compartilhado esse áudio com outras mulheres. Você, mulher que está me ouvindo, que está acompanhando, que essa unção possa tomar conta da sua vida, que você possa viver momentos em Deus indescritíveis, momentos cheios da graça, da presença e do favor do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família, o seu casamento. Amém? Hoje nós estamos no áudio 23. Vamos lá? Cedendo o controle. Você já se pegou agarrado à caneta, não permitindo que Deus escrevesse nas páginas de sua vida? Descobri que o Senhor é infinitamente gentil e paciente ao lidar conosco. Deus vai nos mostrar como ceder nossos direitos pelo melhor que Ele quer nos dar. Se você está em conflito nessa área, talvez esses passos a ajudarão. Primeiro, peça disposição a Deus. Às vezes, esse é o primeiro passo necessário. Se você não consegue dispor de boa vontade para entregar o controle a Deus, ore antes de pôr uma mudança de postura. Reconheça que você tem um adversário. A única coisa que Satanás deseja é que você entregue totalmente a sua vida a Deus. Ore pedindo forças e sabedoria para não ouvir as mentiras dele. Ceda uma parte de cada vez. Muitas vezes não abrimos mão do controle, pois ficamos receosas quanto a possíveis mudanças drásticas para as quais não estamos preparadas. Mas Deus, em sua bondade, nos conduz em um passo que conseguimos acompanhar. Se simplesmente obedecermos ao que Deus nos pede, em determinado momento, Ele nos guiará ao próximo passo quando estivermos prontas. Desenvolvendo a fé. É provável que a casa em Betânia estivesse cheia de pessoas ao redor do corpo de Lázaro. A fé judaica considerava que expressar compaixão era uma obrigação sagrada. O pranto era tão importante para os judeus que se desenvolveu uma verdadeira indústria a esse respeito. Se o falecido não tivesse amigos suficientes para o pranto, a família contratava lamentadores para assegurar que o morto tivesse um enterro adequado. Quanto mais barulhento, melhor. Mas Maria e Marta não tiveram que contratar ninguém quando Lázaro morreu. Elas tinham pranteadores em abundância. De acordo com João 11, amigos e familiares se congregaram para dar apoio às irmãs em sua dor, mesmo os residentes fora da cidade. Isso significa que Marta, mais uma vez, estava em companhia de várias pessoas quando Jesus chegou a Betânia. No entanto, quando alguém trouxe a notícia de que Jesus estava a caminho, foi Marta e não Maria quem correu para encontrar o Mestre. Os convidados, os deveres, todas as distrações, nada importava mais do que ver Jesus. Ela o encontrou em algum lugar no caminho para Betânia e, com toda a sinceridade de uma tristeza profunda, Marta extravasou a sua dor. Ela clamou: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sua reação foi natural e sincera. No entanto, depois Marta acrescentou algo que deve ter notado. Algo que revelava o quanto ela havia mudado desde o último encontro. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, continuou ela. Não vemos mais uma mulher tentando manipular a Deus. Em vez de tentar reescrever a história da morte de seu irmão, em vez de colocar uma vírgula onde havia um ponto final ou vice-versa, Marta colocou a pena de escrever nas mãos de Jesus. Faze o que quiseres, disse ela. Coloca a pontuação conforme o teu agrado. Faça-se a tua vontade. Esse tipo de entrega e de determinação que põe o milagre em movimento, quase posso ver a glória no rosto de Jesus ao declarar o seu propósito a Marta naquele dia na estrada. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? João 11. Quão preciosa deve ter soado a resposta de Marta aos ouvidos de Jesus. E ela lhe disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Eu creio. Poderia haver duas palavras mais doces? Na grande declaração de fé proferida por Marta e nos acontecimentos miraculosos que se seguiram, encontramos a quarta lição da história de Lázaro. O plano de Deus é liberado quando cremos e obedecemos. Essa é uma das lições mais empolgantes, pois significa que a história de Deus, de certo modo, é interativa. Somos parte integral do processo de elaboração. Nossas escolhas fazem parte do desenvolvimento do enredo. Assim como a desobediência de Adão e Eva obstrui o propósito divino, nossa obediência libera o plano de Deus.
Fé e obediência andam de mãos dadas. É preciso ter fé para escolher a obediência. E se você for como eu, precisa de obediência para escolher a fé quando você está tremendo de medo. Mas quando Deus faz uma promessa ao nosso coração, podemos crer em sua palavra. Foi o que Marta fez. E quando ela creu, sua fé foi restaurada, o que a ajudou a tomar o passo seguinte, obedecer às palavras de Jesus, mesmo que pareciam completamente impraticáveis. O poder da ressurreição. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro estava morto e sepultado havia 4 dias. O tempo transcorrido era significativo para os judeus. Muitos judeus acreditavam que a alma fica perto do corpo por 3 dias após a morte, na esperança de retornar a ele. Se aquelas pessoas acreditavam nisso, obviamente pensaram que já não havia esperanças. Lázaro estava irrevogavelmente morto. Durante séculos, os 2 grupos principais de líderes religiosos judeus, os saduceus e os fariseus, discutiram sobre a vida após a morte. Os saduceus diziam que não havia ressurreição, vida futura, céu ou inferno. A vida na terra era tudo o que existia. Por outro lado, os fariseus acreditavam em um futuro para os mortos, criam na imortalidade da alma e na recompensa ou castigo após a morte. Mas nenhuma seita entendia o conceito de ressurreição, não o tipo de ressurreição que estava prestes a testemunhar. Posso imaginar o que passou pela cabeça de todos quando Jesus pediu que retirassem a pedra. Nós sensibilizamos quando lemos a resposta de Marta: Senhor, já cheira mal. Ela ousou dizer o que todos estavam pensando. Havia um cadáver atrás da pedra, um corpo putrefato lá dentro. Marta não estava entendendo. Ninguém estava. Mas por que Jesus quis abrir o sepulcro de um homem morto há 4 dias? Para prestar as últimas homenagens? Observe, Marta tinha fé no que poderia ter acontecido. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta tinha fé no que iria acontecer no futuro. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Entretanto, Marta precisava ter fé no que estava acontecendo naquele momento. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Perguntou Jesus no versículo 40. É a mesma pergunta que Jesus nos faz hoje. Você vai crer? A resposta de fé proferida por Marta foi rápida e a sua obediência evidente. Tiraram, pois, a pedra, nos diz o versículo 41, e o resto é história. O tipo de história incrível, transformadora de vidas, nunca vista antes. Quando Jesus ficou em pé, do lado de fora da sepultura e disse: Lázaro, vem para fora, o inferno tremeu. Em questão de semanas, o domínio da morte sobre a humanidade, no passado, no presente e no futuro, seria completamente destruído. A região sombria e escura da morte seria cheia de uma luz gloriosa, e nunca mais leríamos novamente a história da vida eterna do mesmo jeito. A última lição da história de Lázaro ainda ecoa hoje. O fim nunca é o fim, é apenas o começo. Quando Jesus chegou atrasado em Betânia, seu atraso foi um ato de amor, um presente de perspectiva, um prenúncio de misericórdia, não apenas para Marta, Maria e Lázaro, mas para os discípulos, para mim e para você. Jesus sabia que teríamos conflito com o conceito de ressurreição. Sabia que teríamos dúvidas quando seu túmulo ficou vazio. Sabia que haveria teorias conspiradoras e salas de bate-papo entupidas de pessoas querendo debater a possibilidade do morto voltar à vida. Então o autor da nossa fé, nosso grande Deus, contador de histórias, prefaciou a morte de seu filho antes de um ato que foi o prenúncio da ressurreição. Quando Jesus trouxe Lázaro da morte, ele pôs por terra a mentira de Satanás que o fim é peripério. A verdade de Lázaro e o segredo da ressurreição é: se Jesus Cristo pode transformar a morte em vida, a tristeza em alegria, sofrimento em triunfo, então nada realmente ruim pode tocar nossas vidas de novo. Não coisas ruins de verdade. Fatos infelizes podem acontecer, dificuldades podem surgir, mas tudo isso se torna um pano de fundo para um acontecimento maior e mais glorioso. Philip Yancey aponta para a cruz e o túmulo vazio como pontos decisivos na visão de sofrimento das Escrituras. Quando os escritores do Novo Testamento falam de tempos difíceis, não expressam nem um pouco da indignação que caracterizou Jó. Os profetas e muitos dos salmistas, eles não fornecem explicações reais para o sofrimento, mas sempre apontam para 2 eventos, a morte e a ressurreição de Jesus. Como resultado da obra de Cristo na cruz, Yancey diz: os eventos ocorridos naqueles 3 dias, tragédia, escuridão e triunfo, tornaram-se para os escritores do Novo Testamento um padrão que deve ser aplicado a todos os momentos de prova.
De fato, olhando para trás, podemos ver que este modelo na história inteira de Deus, José o experimentou, Jó também, embora não compreendesse, os discípulos o reconheceram e o nosso Senhor também. A tragédia pode vir e também a escuridão, mas o triunfo está bem próximo. Essa é a lição que a ressurreição de Lázaro nos provê, a verdade provada triunfamente pela ressurreição de Jesus. Uma casa vazia. Filipe não era como as outras crianças da igreja. Embora fosse um garoto divertido e feliz, ele tinha dificuldades com coisas que eram fáceis para outras crianças. Sua aparência também era diferente e todos sabiam que era assim porque ele tinha síndrome de Down. Seu professor da escola dominical trabalhava com afinco para que os alunos da classe da terceira série brincassem juntas, mas a incapacidade de Filipe tornava difícil a sua adaptação. A Páscoa estava próxima e o professor teve uma ideia maravilhosa. Para sua classe, ele juntou ovos grandes de plástico, usados como embalagens de meia calça, e deu um para cada criança. Depois, juntos foram para fora em um lindo dia de primavera. Quero que cada um de vocês encontre algo que lembre a Páscoa, que lembre uma nova vida, explicou o professor. Coloquem dentro do ovo e quando entrarmos veremos o que cada um achou. A busca foi maravilhosa, foi confusa, foi alegre. Os meninos e meninas examinaram todas as áreas ao redor da igreja, reunindo seus símbolos até que, finalmente, ficaram ansiosos e prontos para entrar na sala. Colocaram seus ovos sobre a mesa e em seguida o professor começou a abri-los um por um. As crianças ao redor da mesa assistindo. Ele abriu um e lá estava uma flor. Todos exclamaram com surpresa. Abriu outro e achou uma borboleta. Linda, disseram todas as garotas. Então abriu um de onde caiu uma pedra. E as crianças riram. Uma pedra? Mas o garoto que a encontrou disse: eu sabia que vocês todos pegariam flores, folhas e coisas assim. Então eu peguei a pedra, porque eu queria ser diferente. Isso é vida nova para mim. As crianças riram de novo. Mas quando o professor abriu o ovo seguinte, o grupo todo ficou em silêncio. Não há nada aí, disse uma criança. Isso é um estúpido, disse outra. Alguém não fez certo. O professor sentiu um puxão na camisa e virou-se para ver Felipe de pé ao seu lado. É o meu ovo. E as crianças disseram: você nunca faz nada certo, Felipe, não há nada lá. Eu fiz assim, respondeu Felipe. Eu fiz certo, está vazio. O túmulo está vazio. Houve outro silêncio. Uma espécie de silêncio muito profundo para crianças de 8 anos de idade. E naquele momento aconteceu um milagre. Filipe se tornou parte da classe de terceira série da escola dominical. Elas o acolheram. Ele estava livre do túmulo da indiferença. Daquele momento em diante, Filipe passou a ser amigo delas. 3 meses depois, Felipe morreu. Sua família sabia desde o seu nascimento que ele não sobreviveria muito tempo. Uma infecção que sara rapidamente na maioria das crianças colheu sua vida. No dia do funeral, a igreja estava cheia de pessoas lamentando a morte de Felipe. Mas foi o olhar de 9 crianças da terceira série andando pela nave da igreja com um professor que trouxe lágrimas à maioria dos presentes. As crianças não trouxeram flores. Em vez disso, subiram até o púlpito e colocaram ali um ovo vazio, uma embalagem velha e vazia de meia calça. O Deus que chora conosco. Todos nós vamos morrer. Lázaro morreu, o pequeno Felipe também, e eu e você morreremos. Mas nunca esqueça, o fim não é o fim, é apenas o começo. Quando pertencemos a Jesus, simplesmente deixamos nossas cascas vazias para trás e seguimos para a glória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Escreve Paulo em 1 Coríntios 15, 55. Onde está o inferno, a tua vitória? A morte ainda continua a aguilhoar, mesmo quando a conhecemos melhor. Dói deixar as pessoas que amamos, dói ser deixado para trás. Todos nós vamos encontrar muitas outras feridas em nossa jornada, até o túmulo. Às vezes, as histórias de nossas vidas parecem um episódio doloroso após o outro. E Jesus sabia disso. Embora Jesus soubesse que Lázaro estava prestes a ser ressuscitado, compreendeu a dor de Maria e Marta. Ele fez mais do que compreender, ele também a sentiu. João 11,35 nos diz que Jesus chorou. A palavra para chorou denota uma tristeza profunda com grande emoção. Porque Jesus amava a família de Betânia. Ele chorou e também chorou conosco. Embora Jesus conheça nossas vitórias triunfantes, vindouras, embora veja o fim alegre bem perto, ele ainda desce até o âmago das nossas almas e nos abraça forte, misturando suas lágrimas com as nossas. E essa, eu creio é a essência da história que Deus escreve ao longo de nossas vidas. Hoje nós sofremos, hoje não entendemos, mas um dia, no eterno amanhã, o mesmo Salvador que chora conosco enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele vai nos desatar da mortalha, dessa carne terrena, e seremos livres.
Um dia todos os pedaços espalhados vão se juntar no lugar certo e de repente vamos entender que a mão de Deus sobre nós estava o tempo todo. Toda tragédia, toda escuridão será tragada instantaneamente pelo triunfo. Que final perfeito para as nossas histórias imperfeitas. É o amor do nosso mestre, contador de histórias.